Também saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Motivo de grande alegria nós nos encontrarmos na presença do Senhor nesta noite, ofertando ao Senhor a primícia da nossa semana, apresentando a Ele a nossa vida, neste dia em que muitos estão aí a comemorar a Páscoa, sem nem mesmo saber daquilo que se trata. Mas nós que um dia fomos comprados pelo Senhor, fomos libertos pelo Senhor e conhecemos a Cristo como o Cordeiro que se entregou por nós e ressurgiu ao terceiro dia, sabemos que podemos celebrar em todos os tempos que nos lembramos da morte do Senhor. Podemos também celebrar a sua vida, sabendo que Ele ascendeu aos céus, Ele está sentado à destra de Deus Pai, e é aquele que haverá de buscar uma igreja que é lavada e remida no seu sangue. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, verso de número 51, graças a Deus. Lucas capítulo 9, verso 51 até o 53, depois nós leremos do 10, no capítulo 10, a partir do verso 1. Aleluias, graças a Deus. Lucas capítulo 9, verso 51 a seguir, para a glória do nome do Senhor. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor nessa noite. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Capítulo 10, verso 1. E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que eu vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos for oferecido. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos: será mais tolerável naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos,
Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Naquela mesma hora alegrou-se Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém pode vir ao Pai senão pelo Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Graças a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de bondade e misericórdia, ante a tua presença nessa noite nós estamos, Senhor. Honras e glórias a ti rendemos, ó Pai querido, pelo privilégio de estar em tua casa. A tua igreja já orou, Senhor, nós cremos no poder da oração, ó Pai querido, e necessitados e dependentes que nós somos do Senhor, te pedimos, ó Pai, que segundo a grandeza das tuas misericórdias, o Senhor envia-nos uma palavra ao nosso coração, e fala conosco por intermédio do teu Espírito, revelando-nos a tua vontade, Senhor, para com a tua igreja, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se assentar, exalta o nome do Senhor com palmas bem alegre. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amados, este texto que o Senhor ele nos revela nessa noite, esta é uma passagem que, se nós formos meditar, ela fora registrada em 3 dos evangelhos. Nosso amado irmão evangelista Mateus, ele escreve sobre a grande comissão. Também aqui o nosso amado irmão evangelista Lucas vai nos deixar detalhado e registrado este texto, e em especial o nosso amado irmão João, ele escreve também parte desta mensagem do Senhor, deste ensino do Senhor, quando Cristo ele diz que grande em verdade é a ceifa, mas pouco são os ceifeiros. E em especial o nosso amado irmão João, ele registra um detalhe a mais da palavra do Senhor, quando Cristo, logo após falar instruir a mulher samaritana, a palavra nos diz que Jesus ele olha para os seus discípulos e ele diz: olha, vós não dizeis que ainda faltam 4 meses para a ceifa, mas olhai agora para os campos que já estão brancos. É chegado o momento da ceifa, e eu vos digo que aquele que ceifa, ele recebe galardão e ajunta frutos para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E amados, quando o Senhor ele vai falar a respeito desta grande comissão, já por algumas semanas o Senhor ele vem nos instruindo e nos guiando por este propósito, a respeito da nossa responsabilidade e do nosso chamado enquanto discípulos do Senhor, desde o mais novo até o mais velho. Todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor, eles recebem do Senhor um compromisso, recebem do Senhor um talento, um dom que a eles, que deles mesmos, eles não eram capazes de adquirir este dom, mas o Senhor ele nos presenteou a cada um de nós com um talento, com um dom. E haverá de ser que naquele dia, no momento da ceifa, em que todas as coisas elas forem ajuntadas em seu devido lugar, a palavra nos diz que o Senhor ele julgará a cada um de nós segundo as nossas obras. Louvado seja Deus, bendito e exaltado é o nome do Senhor. E nós já ouvimos aqui nessa noite
O Senhor dizendo que Ele é o pai de órfãos, Ele é o juiz de viúvas, o Senhor, Ele é aquele que traz até mesmo a liberdade aos cativos, assim como nós fomos um dia cativos. Mas para aqueles que estão vivendo em desobediência, a palavra nos diz que a terra seca para estes é reservada. E o Senhor, Ele não semeou em nós a boa semente para que nós venhamos viver em terra seca. O Senhor, Ele semeou em nós a boa semente para que venhamos frutificar. E no momento em que Cristo, Ele nos requerer este talento, esta semente que fora semeada em nossos corações, nós tenhamos frutos para entregar ao Senhor, e assim sejamos por Ele recompensados. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante, amados, se nós formos meditar no contexto em que o Senhor, Ele vai enviar estes 70 discípulos para anunciar a palavra, para anunciar a chegada do reino de Deus, para anunciar a chegada do reino dos céus, nós veremos que o Senhor, Ele antes vai lhes instruir e lhes ensinar a respeito do preço do chamado do Senhor. O Senhor antes, Ele vai lhes instruir a respeito do preço do discipulado. Cristo, Ele já havia lhes dito: olha, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e das minhas palavras, este haverá de salvar-se naquele dia. E muitos, não diz a palavra do Senhor, que estavam ali uma grande multidão seguindo ao Senhor, mas poucos eram aqueles que estavam dispostos verdadeiramente a permitir que a boa semente da palavra ela frutificasse em seus corações. Poucos eram aqueles que estavam dispostos a permitir e a cultivar a boa semente da palavra que Cristo, Ele estava a semear em seus corações, de maneira que até mesmo alguns se dispunham, logo aqui mesmo no capítulo de número 9 e no verso de número 57 a seguir, nós veremos que um se achega até o Senhor e diz: Senhor, eu segui-te-ei por onde quer que tu fores. Então há muito tempo nós ouvimos do Senhor uma palavra que nesse sentido, por intermédio do nosso irmão pastor Lucas, o Senhor Jesus, Ele olha para aquele homem e diz: olha, as raposas elas têm covis, as aves do céu elas têm ninho, mas o filho do homem, ele não tem onde reclinar a cabeça. Bendito seja o nome do Senhor. E precisamos entender, amados, que este é o nosso mestre, este mesmo Jesus que assim lhes ensinava, é o mestre que nos chamou, é dele nós somos aprendizes, nós somos discípulos do Senhor, nós estamos seguindo as pisadas, é deste mesmo Jesus aqui. E a outro Senhor, ele olha e ele diz: segue-me. E aquele homem, ele olha para o Senhor e diz: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar a meu pai. Mas Jesus olha para ele e ele diz: olha, deixa que os mortos eles enterrem os seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um terceiro chega-se até o Senhor e diz: Senhor, eu seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu despedir daqueles que estão na minha casa. Mas Jesus olha para ele e diz: ninguém que lança a mão no rabo do arado e olha para trás, ele está apto para o reino de Deus, porque é necessário que a sua vereda ela seja direita para anunciar a salvação do Senhor. E esta vereda ela não é endireitada, amados. Nós não estamos falando a respeito de capacidade humana, nós estamos falando a respeito de disposição, para que o Senhor, que iniciou a boa obra em cada um de nós um dia, muitos um dia já foram perdidos, viciados, abandonados, descartados pelo mundo, mas é o Senhor que iniciou a boa obra,
é o Senhor quem nos comissionou para este anúncio. O reino que nós anunciamos não é o meu reino, não é a minha vontade, não é a vontade do pastor, não é o que acha o pastor, mas é aquilo que Cristo nos entregou, é o que nós precisamos apregoar, e Ele é quem fará esta semente germinar, é produzir frutos para a glória do seu santo nome. Bendito seja Deus. E nós estamos comissionados para esta obra, amados. Se nós formos observar antes disso, a palavra vai nos dizer que depois disso designou o Senhor a estes. Mas antes Cristo, ele já sabia que o seu tempo para que ele ascendesse ao céu já estava cumprido. Ele já havia passado pelas regiões anunciando o reino de Deus. Se nós formos meditar aqui no início do capítulo de número 9, nós veremos que o Senhor, ele já havia enviado os seus 12 discípulos, os 12 apóstolos, para anunciar o evangelho às ovelhas perdidas da casa de Israel. Muitos já haviam rejeitado as boas novas do rei, e agora cumpriu-se o tempo do Senhor, e a palavra nos diz que ele então manifestou o firme propósito de ir até Jerusalém, aonde havia de ser entregue. Louvado seja o nome do Senhor. E manifestando o Senhor esse firme propósito, a palavra nos diz que ele mandou mensageiros adiante para que eles passassem por uma aldeia de samaritanos e eles viessem lhe preparar pousada, mas eles não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E nós, amados, também que recebemos do Senhor esta palavra, nós que seguimos as pisadas de Cristo, precisamos saber que somos comissionados para esta missão, que fomos chamados pelo Senhor para esta obra, para esta boa obra. Bendito seja o nome do Senhor. Mas existem muitos que vão de fato rejeitar. Nosso irmão evangelista Afonso meditou aqui, quando o Senhor ele estava ali a instruir por internet de João, e a palavra nos diz que aquele que está praticando a boa obra, ele vem para a luz, para que as suas obras elas sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. Mas aquele que não pratica a boa obra, ele rejeita a luz, ele rejeita a palavra, ele quer continuar a praticar as coisas que desagradam ao Senhor. Mas nós que fomos comissionados, a palavra ela nos diz que nós rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta. Nós não andamos com astúcia e nem adulteramos a palavra de Deus, nem modificamos a palavra de Deus, mas nós recomendamos-nos a consciência de todos os homens como exemplos de que seguem as pisadas do Senhor. Assim são aqueles que foram chamados para esta obra. E a nossa aparência, ela deve ser como daqueles que estão se dirigindo para Jerusalém. A aparência de Cristo era como de alguém que se dirigia a Jerusalém, e por isso ele foi rejeitado, nos diz o Senhor. E nós precisamos ser assim, precisamos ter identidade daqueles que servem ao Senhor. Nós vivemos em um tempo em que o mundo, em que a igreja ela tem se misturado com o mundo. Muitos querem anunciar a palavra do Senhor como se fossem espiões, querem transvestir a sua identidade, e assim estão também adulterando a verdade da palavra de Deus. Mas quer recebam, quer não recebam, o nosso aspecto e o nosso andar é como de alguém que conheceu a certeza do seu tempo. Cristo ele não estava caminhando sem rumo. A palavra é clara quando ela diz que cumprindo-se o tempo para a sua ascensão, ele manifestou o fim e propósito de ir para Jerusalém. O Senhor já nos revelou para onde a igreja ela precisa caminhar, e nós precisamos manifestar
coração e no nosso viver este firme propósito de nos direcionarmos à nova Jerusalém celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos ser confundidos com o mundo. Precisamos ter identidade de servos do Senhor. Precisamos ter identidade de servos do Senhor, de quem foi nascido de novo, de quem foi gerado na água e no Espírito pela vontade de Deus, porque estes são os filhos de Deus. E a palavra vai nos dizer que então, após isso, o Senhor, Ele envia agora 70 dos seus discípulos para anunciar a palavra. O Senhor, Ele diz: reveste de poder e de autoridade, lhes dá autoridade sobre os demônios, para curar os enfermos, para anunciar o Evangelho com autoridade, com certeza de fé. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor, Ele primeiro lhes diz: olha, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros, eles são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Nós estamos, amados, aproximando-nos dos tempos de colheita, assim como o nosso amado irmão apóstolo João, ele registrou no Evangelho, que quando Cristo ele diz: olha, os campos eles já estão brancos, alguns esperam sinais, esperam tantas coisas para ofertar algum fruto ao Senhor, mas a verdade é que os campos eles já estão brancos, e eles anunciam a necessidade da colheita. Todas as coisas que o Senhor Ele anunciou, elas têm se cumprido a cada dia à nossa vista, e nós precisamos estar preparados para a colheita, orar ao Senhor para que Ele envie mais ceifeiros, mais obreiros para a sua colheita, porque nós sabemos que em breve o Senhor Ele requererá de nós os frutos. E se começa por nós o julgamento da obra de Deus, nos diz o nosso amado irmão apóstolo Pedro, o que será dos infiéis? O que será daqueles que sequer pronunciam a palavra do Senhor em verdade? Nós precisamos cuidar para que a nossa alma ela seja entregue ao Senhor com frutos para o seu reino. Precisamos cuidar para que aquilo que o Senhor Ele nos confiou lhe seja entregue a cada dia com os frutos que Ele de nós haverá de requerer. A semente que o Senhor Ele semeou em nós, ela não é uma semente infértil. Em nenhum de nós o Senhor Ele semeou uma semente infértil, porque a mesma semente ela fora semeada em cada um de nós. Ela foi selecionada pelo Senhor para que nós compreendêssemos a tua vontade. Nenhum de nós aqui somos inocentes da palavra, e nós não somos inocentes da palavra. É a prova de que a semente do Senhor ela não é infértil. O Senhor Ele semeou em nós uma boa semente, uma semente que pode germinar, que pode frutificar conforme a capacidade que o Senhor Ele projetou em cada um de nós. Mas a terra dos nossos corações precisa estar bem cuidada. Nós precisamos cuidar desta boa semente e precisamos ir anunciando, não como aqueles que estão buscando se infiltrar no meio do mundo para de alguma forma arrastar uma multidão para estar misturada com o mundo e pensando que de alguma forma estarão agradando a Deus. Não, precisamos nos achegar e dizer: é chegado a vós o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E é interessante que a mensagem é a mesma para aqueles que recebem e também para aqueles que não recebem. Se não receber, a palavra ela é a mesma, ela cumpre da mesma forma, porque a palavra ela é do Senhor, e o Senhor Ele diz: se receber e dizer, é chegado o reino dos céus. Se não receber e dizer, saber que é chegado o reino de Deus. Da mesma forma, o reino ele é do Senhor, ele permanece cumprindo a sua palavra, e ela haverá de se cumprir em sua completude. E a palavra nos diz que eles voltaram com alegria, e eles se alegraram dizendo: Senhor,
as enfermidades são curadas, até os demônios eles fogem da nossa presença. O Senhor ele diz: eu vos dou poder para isso, eu vos dou poder para fazer assim, mas não vos alegrai por isso, alegrai-vos antes, porque o vosso nome ele está escrito nos céus. E não preocupeis agora com grandeza, porque essas coisas ela foi ocultada dos sábios, dos entendidos, mas ela foi revelada aos pequeninos. Às vezes nós queremos arrumar tantas coisas, amados, para a obra de Deus. Falamos: não, quando eu conquistar isto, eu haverei de cumprir o chamado do Senhor. Quando eu conquistar aquilo, eu haverei de cumprir o chamado do Senhor. Mas quando o Senhor ele envia os 70, a palavra nos diz que o Senhor ele olha para ele e diz: olha, eu vos mando como cordeiros ao meio dos lobos, não leveis bolsa e nem alforje, a ninguém saudeis pelo caminho, não leveis nada disso, porque o Senhor ele prepara todas as coisas, se nós estivermos conforme o seu envio e a sua palavra, e poderemos também voltar, estar com o Senhor naquele dia, com alegria, dizendo: olha, Senhor, todas essas coisas, todos os males, eles nos sujeitaram, mas eu me alegro, porque o meu nome, ele fora escrito no céu, e fora selado pelo sangue do Cordeiro. Palmas quem alegra e que exalta o nome do Senhor, e que Cristo ele possa nos conceder essa graça.